Olá, vamos encarar hoje uma daquelas perguntas que balançam nossa visão de mundo. O que de verdade é o tempo? Uma pergunta fundamental, né? Exato. Será que ele é esse rio constante que a gente aprende, fluindo do passado para o futuro? Ou seria algo bem diferente? Quem sabe uma ilusão? Talvez criada pela nossa própria consciência. É uma possibilidade intrigante. Para investigar isso, a gente vai mergulhar hoje nas ideias de um artigo bem interessante, chama O Agora Eterno, como a consciência tece a ilusão do tempo para jogar o grande jogo de si mesma. Do Dalton Campos Rock, né? Li algo a respeito. Isso, e o legal é que ele tenta costurar tudo. A física clássica, a quântica e essa perspectiva que ele chama de consciencial. Uma abordagem integradora, então. Pois é. Então nossa missão aqui é explorar essa ideia, provocadora, e se o tempo não for o palco onde a vida acontece, mas sim uma ferramenta. Uma ferramenta. Da consciência. Exato. Uma ferramenta que a consciência usa para organizar a própria jornada, a sua autodescoberta. Faz sentido pensar por aí. E para começar já mexendo com a cabeça, né? E se passado, presente e futuro não forem uma linha reta? E se forem só possibilidades, coexistindo num eterno agora? Uau, isso já começa forte. Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso. A fonte que a gente está usando, ela usa uma analogia que ajuda a visualizar, a do flipbook. Sabe aqueles livrinhos? Sim, que você folheia rápido e dá a ilusão de movimento. Isso, como que um livrinho desses pode explicar algo tão complexo quanto o tempo? Então, essa analogia do flipbook, ela captura muito bem a visão clássica, a de Newton, sabe? O tempo absoluto, linear, exatamente. Cada página é uma foto instantânea, um frame estático do universo inteiro. Quando você folheia rápido, surge a ilusão de movimento, de sequência. Mas a história toda já tá lá, né? Já tá lá. Todas as páginas completas existem simultaneamente. Para Newton, o tempo era isso. Um fluxo absoluto igual para todo mundo, linear, um instante levando para o outro de forma previsível. Entendi. É uma ilusão que, vamos combinar, funciona muito bem no nosso dia a dia, né? No mundo material mais denso, que o artigo até chama de reino da inércia máxima. Certo, um flipbook com regras bem fixas. Mas aí a própria física começou a achar umas rachaduras nessa pintura, não é? Como a teoria da relatividade do Einstein mexeu com essa noção de um agora igual para todo mundo. Pois é, aí que a coisa muda de figura. O Einstein mostrou que o agora não é tão simples assim. A ordem em que dois eventos acontecem pode depender de quem está olhando. Depende do observador. Como assim? Da sua velocidade, do campo gravitacional onde ele está. Aquela sequência rígida de frames do flipbook newtoniano, ela meio que se desfaz. O tempo vira elástico, relativo. Elástico? Sim. Não existe mais uma única linha do tempo universal. O agora de uma pessoa pode não ser exatamente o agora de outra que está se movendo diferente ou está em outro lugar com gravidade diferente. Caramba, então o tempo já ficou meio borracha com Einstein. Mas o artigo argumenta que a física foi ainda mais longe, né? Deu um passo ainda mais radical nessa desconstrução do tempo linear. O que o tal do emaranhamento quântico sugere sobre isso? O emaranhamento é fascinante para essa discussão. O ponto crucial não é nem a matemática complexa por trás, mas a implicação principal. Você tem partículas conectadas, né? Sim. E elas se influenciam instantaneamente, não importa a distância entre elas. É como se tivessem uma linha direta, um telefone secreto. Instantaneamente, mais rápido que a luz. Exato. E essa conexão instantânea, mais rápida que a luz, sugere que ela não acontece através do espaço-tempo que a gente conhece. Parece operar num nível mais profundo, um substrato onde o tempo, como a gente entende, não seria um limite. Pensa no flipbook de novo. É como se a conexão não fosse na superfície das páginas, mas na própria base que segura as páginas. Isso abre a porta para a ideia de uma realidade fundamental que seria atemporal. Atemporal. E é aí que entra o tal paradigma consciencial que o artigo menciona.
Se a física já está mostrando que o tempo não é essa coisa rígida, o que essa perspectiva acrescenta? O que seria, basicamente, esse paradigma? Olha, de forma simples, o paradigma consciencial propõe que a consciência não é só um produto do cérebro ou um espectador passivo do universo vendo o filme passar. Certo. Ela seria potencialmente a fonte fundamental, o meio no qual o universo se manifesta. Voltando para nossa analogia, a consciência não seria só quem assiste ao filme do flipbook. Seria quem? Seria quem está ativamente folheando as páginas. Ah, interessante. Então a consciência seria a operadora do flipbook cósmico. Exato. Nessa visão, a consciência, na sua natureza mais profunda, que seria a temporal, né? Ela projeta o foco dela, sequencialmente, sobre esses frames de possibilidade que coexistem lá no campo quântico. O agora eterno, que o artigo fala. Isso, agora eterno. É esse ato de focar um frame depois do outro que cria para nós a experiência de fluxo de tempo linear. E a memória? Como fica a memória nisso? Boa pergunta. A memória não seria um arquivo guardado do passado. Seria a habilidade de, aqui e agora, sintonizar de novo com um frame específico que já existe nesse agora eterno. Entendi. É como se eu pudesse voltar para uma página específica do flipbook, mas sempre a partir do meu agora. Perfeito, é isso. Ok, então, juntando as peças. A ilusão clássica do tempo linear, o tempo relativo de Einstein, as conexões quânticas que parecem acontecer fora do tempo e agora a consciência ativamente folheando a realidade. O artigo conclui, então, que tudo acontece aqui e agora. Isso soa quase, sei lá, espiritual, né? Mas a argumentação é que seria uma descrição literal da realidade. Sim, a proposta é que seja uma descrição técnica mesmo, não só uma filosofia bonita. Pensa bem, o que a gente chama de passado? É uma memória acessada agora. Verdade. O futuro é uma expectativa, uma projeção criada agora. A própria sensação que a gente tem de um presente que está sempre escorrendo pelos dedos, ela é uma narrativa que a gente constrói agora. Então o agora não é um instantezinho? Não seria um instante fugaz. Seria a dimensão fundamental. O palco real, onde todo o drama do espaço-tempo se desenrola. Passado, presente e futuro seriam como coordenadas nesse palco, úteis para a gente se localizar, mas não existem fora desse agora. O autor até cita outras fontes que reforçam essa ideia do tudo agora. Ele menciona um conceito atribuído a uma fonte chamada Bashar, que diz simplesmente: tudo acontece no agora. Se a gente levar essa ideia a sério, como ela muda a visão sobre algo tipo vidas passadas? Normalmente a gente pensa nisso de forma linear, né? Algo que ficou lá para trás. Pois é, essa visão do agora eterno muda tudo. Vidas passadas, nessa perspectiva, não estariam numa linha cronológica atrás da gente. Não? Onde estariam então? Seriam outras realidades, outras sequências de frames, sabe? Existindo simultaneamente dentro desse campo infinito do agora. A nossa consciência maior, o nosso eu mais amplo, poderia acessar essas outras sequências. Mas como? Viajando no tempo? Não por viajar no tempo, mas por sintonia, por ressonância. Já que tudo está disponível agora, seria menos um antes e mais um ao lado, talvez. Como realidades paralelas ou outras faixas de experiência dentro do mesmo campo. Isso. Uau! Bem diferente. E isso implica que a nossa própria experiência do tempo pode não ser fixa. O artigo sugere que ela varia conforme nosso estado de consciência. Como isso funcionaria na prática? Exatamente. O texto propõe uma espécie de escala. Num extremo, que ele chama de involução, seria o estado mais denso, sabe? Onde a ilusão do tempo e da separação é mais forte. Tipo quando a gente está muito imerso no material? Isso. Pensa como a consciência atolada na matéria, esquecendo sua natureza temporal. O artigo chama de grande jogo de memória, onde a regra principal é esquecer quem você é de verdade. Nesse estado, o tempo parece rígido, linear, implacável. E no outro extremo? A evolução, atolar, digamos assim.
Conforme a consciência se expande, a ilusão do espaço-tempo começa a se diluir. O artigo usa termos como elevar a vibração, que a gente pode entender como reduzir a resistência interna, ganhar mais flexibilidade na percepção. Ao fazer isso, a gente começaria a perceber mais diretamente como a realidade funciona por baixo dos panos. E aí o que acontece? A gente poderia influenciar probabilidades, as tais sincronicidades, né? Experimentar o tempo subjetivo de forma mais clara. Sabe quando você está em flow e o tempo voa ou parece parar? Sei, sim. E ter vislumbres da nossa natureza atemporal. O texto sugere que em planos de existência mais sutis, as leis seriam mais da mente, da intenção, do que leis rígidas de espaço-tempo como as que a gente experimenta aqui. É fascinante pensar que nossa percepção do tempo pode ser tão maleável. E é interessante como essa ideia de uma percepção em evolução parece espelhar a forma como a própria ciência mudou a visão dela sobre o tempo ao longo da história, né? Sim, o texto traça esse paralelo muito bem. De forma bem resumida, a ciência ocidental passou por umas fases, né? Quais seriam? Primeiro veio Newton. Para ele, o tempo era absoluto. Um relógio cósmico universal igual para todo mundo, um pano de fundo fixo onde tudo acontecia. Ok, o palco fixo. Depois, Einstein. Ele mostrou o tempo como relativo, elástico, interligado ao espaço, o espaço-tempo, dependente do observador. O pano de fundo virou um tecido maleável. Um palco que estica e encolhe. Exato. E mais recentemente, tem físicos como Carlo Rovelli que trabalham com gravidade quântica, e eles propõem que o tempo fundamentalmente nem exista. Como assim não existe? Seria uma ilusão emergente, tipo a temperatura que a gente percebe, mas que na verdade é o resultado do movimento das moléculas. O tempo seria algo que a gente percebe no nosso nível, mas que não seria básico na estrutura da realidade lá no fundo. Uau! Então, a ciência foi de um relógio fixo para um tecido elástico e agora, talvez nem exista tecido fundamental. Como que o artigo conecta essa trajetória científica toda com o paradigma consciencial? Parece que a ciência, meio que sem querer, estaria abrindo caminho para essa visão, é isso? Exatamente essa conexão que o artigo faz. O paradigma consciencial olharia para essa evolução científica não como se uma teoria anulasse a outra, mas como um processo natural de descoberta que está apontando para algo mais profundo. Certo. Ele não diria que o tempo é absoluto, como Newton, nem só relativo, Einstein, nem apenas uma ilusão sem propósito, como talvez Rovelli sugira. Mas sim um instrumento pedagógico evolutivo. Uma ferramenta que a própria consciência criou para poder experimentar a si mesma de forma gradual, sabe? Especialmente em realidades mais densas, com mais resistência, como a nossa. Entendi. Então a ciência, ao desmontar a ideia de um tempo fixo e fundamental, estaria, na verdade, revelando a natureza construída dessa ferramenta e apontando indiretamente para o agora eterno como a realidade primária. O lugar onde a consciência se move por sintonia, por foco, não por um tic-tac universal. Faz sentido a conexão e chegando então à conclusão do artigo. Ele parece inverter a narrativa comum. Em vez da gente ser prisioneiro do tempo, ele seria a obra-prima da consciência. A moldura que permite ao infinito brincar de ser finito, ao eterno experimentar a mudança. Sim, essa é a ideia central. Que a percepção do fluxo linear é a ilusão necessária para o jogo da existência como a gente conhece. E isso leva a uma reformulação radical até de como o passado nos influencia. Como assim? A proposta é que, em vez de sermos vítimas do passado, nós estaríamos no presente, constantemente selecionando a versão do passado que ressoa com quem a gente escolhe ser agora. Peraí, a gente seleciona o passado? É o que o artigo sugere. Ao fazer essa escolha de identidade no agora, a gente muda de trilha no grande flipbook, alinhando nossa realidade presente com essa identidade. As próprias contradições e paradoxos do espaço-tempo seriam uma assinatura, sabe? A prova de que ele é uma construção, uma ferramenta inteligente e não a realidade última. Mas se é uma construção, mesmo que brilhante, isso significa que a gente pode, sei lá, transcendê-la. O artigo sugere que reconhecer essa natureza artificial do tempo é o caminho para superar as limitações dele. Precisamente.
A ideia é que perceber que o tempo é uma ferramenta e não uma gaiola é o primeiro passo para usar essa ferramenta com mais consciência, ou até mesmo para experimentar além dela. E como seria essa jornada? A jornada humana, vista assim, deixa de ser uma corrida linear contra o relógio, né? Torna-se uma expansão mais vertical da consciência, um despertar dentro do agora eterno. Seria como o pintor que percebe que não está preso dentro da pintura que ele está criando. Mas que ele quem segura o pincel. Exatamente. E que ele está sempre no ateliê atemporal do agora. Ufa! Bom, recapitulando nossa conversa de hoje, exploramos uma visão bem desafiadora do tempo, né? Baseada nesse artigo O Agora Eterno. Sim, foi denso. Foi. Vimos o tempo não como absoluto, mas como uma possível construção da consciência, uma ferramenta para a experiência. Integramos a visão clássica, as reviravoltas da relatividade, da quântica e essa perspectiva consciencial. E tudo culminou na ideia radical da centralidade do agora eterno. E acho que fica uma reflexão final, né? Provocada por essa exploração toda. Qual seria? Se o tempo linear é uma ferramenta da consciência para a gente poder ter experiências sequenciais, que outras ferramentas ou modos de perceber a realidade poderiam surgir se a consciência se expandir, se ela não precisar mais tanto dessa sequência? Como seria perceber a realidade diretamente desse substrato atemporal, desse agora eterno, para além da causa e efeito, da separação, das limitações que o tempo parece impor para a gente hoje? Uma pergunta e tanto para deixar ecoando, realmente. Agradecemos a companhia de todos nessa análise das ideias instigantes apresentadas na fonte de hoje.